amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235, um telefone que fica à sua disposição, é São Paulo 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, advogado, empresário, doutor Misael Antônio de Souza. Prazer tê-lo aqui, doutor Misael. Prazer nosso. Filho de orgulho de Ribeira do Pombal. Estava ontem, né? No fim de semana em Ribeira do Pombal. Calor insuportável, mas foi bom, graças a Deus. Tá. Obrigado pelo convite mais uma vez. Também conosco o deputado federal Floriano Pêsaro. Prazer tê-lo aqui, Floriano. Prazer, Zé Copé. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Uma honra estar com vocês todos. É o atual secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Isso mesmo. Tem muito trabalho lá, né? Bastante trabalho na área O social. Alckmin é extremamente exigente. O governador é exigente, cobra resultado e pior do que tudo isso, aumentando a pobreza no Brasil. Pior do que tudo isso, quando você fala, você dá essa imagem maravilhosa do Mas governador. posso dar uma pitadinha? É um dos mais competentes na área neste país. Perfeito. Que Também novo trabalho que ele realizou na Prefeitura de São Paulo. Não, eu achei que estava falando do governador, por isso que eu falei que é Não, verdade. você é o mais competente. Você não é o governador. O Secretário. Obrigado. Suas Obrigado, coisas Zé. boas, né? Obrigado. Também Você é o mais conosco, competente. promotor de justiça, doutor Augusto Rossini. Prazer tê-lo aqui, doutor Augusto. Prazer pela oportunidade. Está afastado do Ministério Público? Eu tenho aqui que o senhor está licenciado do Ministério Público. Essa é a lógica, não é? Poder exercer função na administração pública, no legislativo agora, o Conselho Superior e o Procurador-Geral do Ministério Público devem autorizar. Daí a nomenclatura licenciado. Atualmente o senhor é secretário-geral da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, secretário de Administração. Exatamente, da gestão. É mais... Parecido. A peso é duro também. A peso é muito firme. Um bom deputado, mas muito duro. É o segundo membro do Ministério Público, ele que traz para casa nessa secretaria. Eu sucedi o Dr. Tur, Sérgio Tur, com a missão de fazer a melhor gestão possível dentro da legalidade. Um promotor público como secretário-geral da Assembleia Legislativa deve exigir muito, né? Absolutamente, como me ensinaram a responder. Mas você sabe, Absolutamente. só pela oportunidade, como fez o Misael comigo, eu acho uma tranquilidade para nós paulistas, ter na Assembleia Legislativa um deputado como o Fernando Cabeça, que é promotor, e o Augusto Rossini como secretário-geral de administração. Isso significa que nós vamos ter uma administração dentro de parâmetros da legalidade, talvez como nunca antes tivemos. Eu fico muito feliz de ver que o Ministério Público também se expande para além das fronteiras lá do seu poder constituído para apoiar as administrações e melhorar o desempenho dessas administrações. Muito obrigado e parabéns. Obrigado como paulista e parabéns ao Rossini e ao deputado Cabeça. Floriano Pêsaro, você como secretário de Estado de São Paulo, o que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza? Eu tenho um texto todo aqui, mas eu prefiro que você explique porque você tem mais elementos do que eu. Bom, essa foi uma ideia, na minha opinião, genial do governador, num momento de queda da receita, diante da brutal crise econômica que o Brasil vive, com o aumento da inflação, desemprego, aquela classe C que o PT tanto comemorou, não é? que nunca foi classe C, porque era uma classe de consumo nova, mas não era C porque não tinha a educação, né? Não tinha os princípios da educação, que é a classe média. E, portanto, nós alertamos lá atrás que assim que viesse uma crise, na primeira crise já iam todos capotar e voltar para uma situação de origem, porque ela estava baseada só no consumo. Não deu outra. Você tem hoje
uma quantidade de demanda aumentando por serviços assistenciais, de pessoas que estão desempregadas, de pessoas que estão vendo a sua renda, parte da sua renda consumida pela inflação. Eu dizia agora de manhã, no caso dos idosos, por exemplo, que recebem Previdência, INSS, eles já tiveram o poder de compra diminuído em um ano 10%, 12%, então se eles compravam 100 o ano passado, hoje eles compram 98%, 97%, perdão, 88%, 80%, 87% do que eles compravam. Então, a situação é muito grave, está aumentando a pobreza em São Paulo, muito desemprego em todo o país, e o governador disse o seguinte: bom, nós precisamos ter uma arrecadação que mantenha os programas sociais, para não acontecer o que o governo federal está fazendo agora, aportando programas, inclusive o próprio Bolsa Família, e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio fiscal com responsabilidade social. Então, o que a gente fez? A gente sugeriu ao governador aumentar o preço, o ICMS da cerveja e do cigarro, que são produtos altamente competitivos, com margem de lucro grande dessas empresas, e com esse recurso diminuir o ICM dos genéricos de 18% para 12%, zerou o ICM sobre arroz e feijão e zerou o ICM diminuiu de 12% para 8% o ICM da areia. Reduziu produtos que são produtos que geram saúde, trabalho, emprego, que é o caso da areia com a construção civil, deve entrar pedra agora também, e aumentou o preço de cerveja e cigarro. E com esse aumento ainda tirou 2% para criar o Fundo de Combate Estadual à Pobreza, que vai nos dar uma receita adicional para o ano que vem de R$1 bilhão para fazer frente às demandas que estão crescendo por serviços socioassistenciais, inclusive de alimentação. Ou seja, o Brasil tem jeito. É só pensar. Você veja que inteligência do governador. Aumenta o cigarro e a cerveja, porque, para que os senhores saibam, os homens mais ricos deste país, os 4 homens mais ricos desse país, são os donos das fábricas de cervejas. E que não estão preocupados com a pobreza, estão preocupados em sugar. Né? Então, eu acho inteligente essa medida, pessoal. E parabéns ao governador por essa iniciativa, e temos certeza que o CAPES, com o seu dinamismo, com a sua boa prestação de serviço, porque pode ser que tenha tido um presidente dinâmico, mas mais do que o CAPES na Assembleia, está para nascer. Está citando o CAPES, porque ainda esse projeto precisa ser aprovado. Está na Assembleia. Já aprovado, está na Assembleia. Então, eu acredito na aprovação, porque o CAPES é um homem inteligente, o CAPES é um homem dinâmico, e seguramente o CAPES estará reunindo seus pares na Assembleia para uma breve aprovação, porque é um projeto que tem fundamento. Por que não aumentar o ICMS da cerveja e do cigarro? Que falta fará esse dinheiro para quem paga? Eu ia aumentar um pouquinho, viu, Zé? 3% de aumento na alíquota do ICMS. Mas são produtos que... Se aumentasse 10, não teria nenhum problema. E que sobraria para a pobreza. São gêneros de primeira necessidade. Sobraria para a pobreza. Não deveria nem estar na bolsa na bolsa que se calcula o índice de custo de vida. Né? Mas está. Então, eu concluindo, eu parabenizo o governador e parabenizo você. Por isso que eu disse no início do programa que você é um novo expoente da política brasileira. Você, o CAPES e outros 3 que tem aí, darão muito a este país. Porque nós não precisamos de mentiras. Mentiras nós estamos sofrendo a vida inteira. Nós chamamos de gente séria, gente que quer trabalhar, gente que trabalhe realmente com dignidade e com interesse, com o bem comum desse país. Eu fico indignado quando o Lula, ou quando a atual administração vem e diz que tirou a pobreza, tirou o povo da pobreza. Não tirou nada. Quem fez isso foi o governo militar, lá em 1968, quando criou um negócio que chama-se aposentadoria através do Fundo Rural. Entendeu? Então, através do Fundo Rural, o trabalhador rural, que não tinha nenhum benefício, que não tinha nenhum apadrinhamento, com essa implicação até do Ernesto Geisel, que fechou o Congresso e aprovou o Fundo Rural, o trabalhador rural desse sertão do meu Brasil, ele passou a ter um benefício. Então, hoje, esse pessoal que estão
nos rincões desse país, vivem da aposentadoria, sim, do Fundo Rural. E o Fundo Rural foi colocado para aquele trabalhador que, lavrando um pau, cortou um pé, cortou uma mão. Eu me lembro, para não me estender, eu vou deixar rápido. Eu me lembro que, na primeira vez que eu retornei à Bahia, em 1968, o nosso ônibus ficou parado na cidade de Itaubim, 30, 40 minutos, que não conseguia abrir a porta. De tanta gente pedindo esmola, de tanta gente cega, aleijada, com todo tipo de deficiência. Aqui devia ter umas 70, 80 pessoas. E hoje, graças a Deus, e graças a quem criou esse Fundo Rural, nós temos quase zero em termos de esmolés nesse país. Doutor Rossini, o assunto é sobre este Fundo Estadual de Combate à Pobreza. 2 recortes rápidos. A iniciativa ela não visa só, e as repercussões não vão atingir só a pobreza. Parece que essa iniciativa, louvável, lá atrás Betinho, que teve recentemente a memória lembrada, 25 anos ou 20 da morte dele, a ideia era essa, comida, prato do povo. É isso que todos os projetos. Agora eu queria dizer o seguinte, que essa iniciativa cumpre o artigo 6º da Constituição, né, que são os direitos sociais, fundamentais. Mas que não esqueceram. Então, o artigo 5º, ele tem 78 incisos, mas os direitos sociais que vão assegurar, né, a qualidade de vida das pessoas, deixa de ser cumprida. Exatamente. Aqui, nesse caso. E mais, a repercussão disso, diminuição de violência. Porque muita gente, com fome, com desespero, toma caminhos que não deveria tomar. Então, quando tem a certeza de que recursos que vêm da bebida, do álcool, que gera violência de uma forma indireta também, e do cigarro, que gera recursos, mas também gera mal-estar para as pessoas, em algumas, você consegue recuperar, fazer o redirecionamento. Essa é a função do Estado. Doutor Pézaro, quando eu vejo essa informação instituindo-se o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, eu pergunto se não é mais um programa assistencialista desses tantos que proliferam pelo nosso país. Isso é importante Naquele destacar. negócio que você vai lá pegar o dinheiro todo mês e não faz nada. É importante destacar porque nós temos muita consciência, eu discuti muito com o governador Geraldo Alckmin. O governador tem na cabeça a história de ensinar a pescar. Ele não gosta que fique dando peixe. E ele até citou a questão nacional, que eu acho que tem muita razão, no sentido de que o governo federal criou um conjunto de programas da rede de proteção social, que são programas que geram certa dependência desses mesmos programas. Eu fiz até uma analogia com a dependência química. Quanto mais você consome programas sociais federais, mais você fica dependente deles. São programas que não têm emancipação. Você veja o Bolsa Família, nós temos 12 milhões de famílias hoje no programa que dependem do programa para viver. E se você tirar do programa, elas voltam a uma situação de precariedade absoluta. Por quê? Porque nós acreditamos, e isso para o PSDB é muito claro, que só a educação pode tirar as pessoas da situação de pobreza. E pescar. E aprender a pescar. Aprender a pescar. Todo o resto são paliativos. E esses paliativos você pode até usar como mecanismos de inclusão, mas eles têm que ser temporais. Eles não podem ser para o resto da vida, como são os programas federais. Então, todos os programas que estão sendo criados e os que vão ser mantidos pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza, por determinação do governador Geraldo Alckmin, eles têm prazo. Então, a família fica 1 ano, a família fica 2 anos, a família tem várias contrapartidas de deveres, porque na nossa sociedade é uma sociedade de direitos e de deveres. E nós só enxergamos, o governo federal só enxerga direitos e não enxerga deveres. A contrapartida que a sociedade tem que dar. É duro, é difícil, mas se nós quisermos ter uma sociedade melhor, cada um tem que fazer a sua parte. E nós, representantes do Estado, né, no momento em que estamos aqui como dirigentes públicos, como servidores públicos, nós temos que cobrar, orientar e cobrar essa digamos, contrapartida que o cidadão deve dar para a sua sociedade. Só uma coisa, garante a origem do recurso.
Garante não a ter origem do pedalada. recurso. Exatamente. Fora isso. Né? Porque nós estamos com uma dificuldade de caixa. Não me lembra disso. mas Nós é que- estamos numa dificuldade de caixa tremendo no Estado. A arrecadação esse ano, Misael, vai ser 9 bilhões a menos do que o que estava previsto. E o governador tem feito tudo para não cortar programa. Enxugou. Né? Nós tivemos uma perda na secretaria, falava agora no carro, 15% de cargos de confiança foram cortados na secretaria. 15%. Não é pouca coisa. E não é o primeiro ajuste. Esse é o quarto, quinto, sexto ajuste que é feito ao longo dos últimos anos. Então, menos 15%. Nós reduzimos gastos com utilidades, luz, água, telefone, em 25% na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Nós ficamos entre as 3 secretarias que mais reduziu. Então, o ajuste que o governador queria foi feito. E, mesmo assim, não é suficiente para manter o equilíbrio fiscal. Mas esse é o grande problema federal, porque criou-se um clientelismo gigantesco, criou benesses para todo tipo de ação, criou-se 189 mil ONGs nesse país e a conta nunca vai fechar. Não vai fechar, nós temos que ser... E, politicamente, ninguém mexe no sistema porque isso não dá voto. Mas alguém tem que mexer nisso. Tira voto. Tira voto, claro. Eu vejo... falei para vocês no início que eu estive na Bahia essa semana, o que eles estão construindo de casas, a Dilma, Minha Casa Minha Vida, são inúmeras casas, mas não tem uma fábrica, não tem uma escola de aprendizagem, não tem nada em volta daquilo. Ou seja, é confinar o ser humano e obrigar com que ele pratique o êxodo para o sul e venha ser escravo aqui no sul. Oi. O senhor é muito esclarecido. Esse pessoal já tem exemplos lá Sim. no Ceará e outros lugares. Se faz a fábrica, perde o Bolsa Família. Não na minha região, sim, então fizeram em outro lugar. Não fizeram a fábrica. Não fizeram. Doutor Augusto Rossini, o senhor que é promotor de justiça, crimes virtuais cresceram, tem um crescimento de 197% no Brasil, esses crimes virtuais, são crimes praticados na internet. Esse número é de 2 anos para cá, não é? Existe alguma forma de se combater estes crimes? Como todo crime, prevenção e repressão. Sim. A inclusão digital não vem acompanhada do esclarecimento do usuário. Ou seja, essa camada pobre da comunidade tem acesso à internet descuidadamente e vira vítima. Vai para o home bank e usa. Enfim, agora, fazer um recorte temporal muito rapidamente. A internet do Brasil só tem 25 anos, no mundo tem 30. Então é um fenômeno ainda novo. O problema, novo no mundo. Então, é um fenômeno novo, nós ainda estamos aprendendo com ela. Ou seja, nós aprendemos internet com ela. Não tivemos essa oportunidade. Né? Acho que nós aqui, jovens há mais tempo, vimos a internet chegar. Não é? Então, ainda é um fenômeno que precisa de adaptação. Só que, na medida em que ela vem avançando, o crime também avança. Usa dessa ferramenta para obtenção de vantagens. 2 divisores de água. 2001, ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Os terroristas usaram o rascunho do Outlook para poder se comunicar. Então, não mandaram... Ou seja, os norte-americanos perceberam que essa ferramenta foi usada contra a sua própria soberania. Ato patriótico, etc. Então, esse foi o primeiro divisor de águas. Uma normativa internacional, que é a Convenção de Budapeste, para que os países aderissem. O Brasil, só agora, com a Lei Carolina Dickmann, em 2012, conseguiu fechar todas essas hipóteses. Segundo divisor de águas, Snowden. Snowden vem no ano passado, e nos mostra que o mundo é vigiado pelas grandes potências. E o Brasil, a própria presidente foi, sua caixa de entrada foi invadida. Se foram eles que inventaram São 2 o recortes. recurso, eles vão fazer um recurso que eles possam perder o controle. Contra eles. O senhor tem que nunca. me desculpar a franqueza. Não Sim, dá para sim. deixar as portas abertas. O Brasil precisa de uma estratégia, precisa de um trabalho. Hoje, já nós não nos preocupamos com os tipos penais. Porque a coisa menos difícil é fazer um tipo penal. Temos aqui um deputado federal licenciado, mas o problema é a prova digital. Esse é o grande desafio do momento. Como trazer do mundo virtual para os autos, para o juiz julgar. Então, esse é o grande desafio do agora, o WhatsApp. O WhatsApp não deixa rastros. A internet,
o e-mail, você tem todos, muitos pontos de contato. Detalhe, a internet deixa rastro. Agora, a novidade da novidade são aquelas ferramentas que não deixam rastro. Então, hoje, o grande desafio é isso. Então, olhar uma estatística dessa, que os crimes O caso do WhatsApp aumentaram... é um dos que não Não, deixa não, rastro. o WhatsApp pode deixar rastro porque você apaga, mas o outro não apaga. Mas o Telegram, isso que, o Wicker, ou outros que se apagam, quer dizer, não a consegue- mensagem se autodestrói depois de um certo tempo. Você não consegue aprender num momento, a não ser naquele instante. O que dificulta o papel de a necessidade de uma investigação. Essas estatísticas aqui, veja, elas estão maquiadas. As grandes instituições financeiras, longe de fazer crítica, elas não divulgam Não quanto, declaram. porque preferem engolir um sapo a engolir a Só- lagoa inteira. É um detalhe, as operadoras de telefonia tiveram uma redução de 30% na sua receita atual, porque estão usando a internet através do WhatsApp para se comunicar. E Então, isso não é aprendido. Isso você não consegue fazer. Hoje, lamentavelmente, eu tenho... mas, não dá para fazer escuta as em conversa de as WhatsApp. operadoras não vão entendi. descobrir. Nesse não sentido. vão- Neste sentido. Aí as operadoras não vão divulgar que tiveram essa perda de receita. Nem as operadoras, nem as instituições bancárias, quando têm os seus sistemas invadidos. Portanto, todas as estatísticas que nós olhamos, elas são chutes. Não é? Era Porque esse o a ponto que eu verdade, queria chegar. ela não sobressai nesse ambiente. O fato é que nós estamos passando por um período de profunda transformação tecnológica, muito rápida, né? A ideia de que o mundo demorou 100 anos para ter algum tipo de evolução aqui, agora a mesma evolução a gente faz em 10 dias. Né? A verdade é que está tudo muito rápido, tudo muito novo. Você veja aqui a discussão de aplicativos, como o Uber aqui em São Paulo, que foi uma discussão que a gente teve. É uma coisa incontrolável. Quer dizer, por mais que você queira regular aqui, regular ali, o futuro é o Uber, não são os táxis, né? Eu voltei agora de Israel, contei da última vez, voltei agora de Israel e o Google está treinando um carro elétrico sem motorista que é guiado, é dirigido pelo Waze, pelo GPS do Waze, que é um produto israelense. E é sensacional, porque você pede o carro no aplicativo, ele para a tua casa, você pega o carro, não tem motorista. Você já faz a seleção de música que você quer ouvir no carro, a temperatura que você quer do ar. Estou falando sério, é Isso é impressionante. verdade. Temperatura que você quer do ar. 5 carros Não, desses, mas eu né? vi o teste lá, eu vi ele na rua. Ele é dirigido por WhatsApp, é totalmente seguro, absoluto. Ele não tem como bater, porque é tudo satélite, sistemas Bom, o carro te deixa no escritório, você trabalha, ele vai servir outra pessoa, no final do dia você pede de novo pelo aplicativo. Você não tem um carro seu para chamar de seu. Não é mais seu. O carro é de uso compartilhado. Você não paga mais. Em Seattle tem 5 você rodando não- pelas ruas. Pois é, você não paga mais seguro, você não paga mais pneu, você não paga mais combustível, carro elétrico, não paga mais nada. Você paga o aplicativo. Imagina o que vai baratear, imagina o que vai acontecer. E aí eu brinquei e disse, olha, tem que avisar os taxistas, que assim como os datilógrafos e os despachantes, são profissões que no futuro não existirão mais. O que você quer fazer? Há 100 anos passados, Revisor. há 100 anos passados, um cocheiro matou um taxista por conta lá no centro da cidade, porque a briga era: nós vamos ter os coches, as charretes substituídas pelos táxis. Hoje o fenômeno se repete Exato. com outras características, É isso. mas a ideia central é essa aí. Agora, Mas como o monitorar e doutor como José, controlar, se chegar isso é novo para o chegar Ministério um táxi Público. desse todo em mundo. Ribeira do Pombal, Isso é um perigo. Quando chegou o primeiro caminhão lá, minha avó disse: chega, José, que vão comer o seu pasto todo. Tá vendo? É assim. você está acompanhando o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Retornaremos em instantes. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar.
Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala. Conosco hoje o deputado federal Floriano Pêssaro, que é secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, o promotor de Justiça Augusto Rossini, que está licenciado no Ministério Público, pois ocupa atualmente a função de secretário-geral de Administração da Assembleia Legislativa, e o advogado e empresário Dr. Misael Antônio de Souza. Dr. Misael, a presidente Dilma, em encontro com empresários brasileiros e suecos, né, afirmou que o governo está trabalhando para retomar o equilíbrio fiscal e que o Brasil continua sendo opção segura e atraente para investimentos. Se ela trabalhasse ou não trabalhasse, o Brasil continuará sendo uma opção segura para qualquer investimento. Não existe hoje, com todas essas mazelas, com todos esses problemas, um país que tenha tanta esperança de futuro como o Brasil. Nós temos Israel com essa ciência tecnológica, que é um avanço, é um exemplo para o mundo, mas o nosso território é muito grande, nós temos muita coisa a ser feita nesse país. Outro dia eu visitava uma feira de equipamentos agrícolas aqui em Ribeirão Preto. O que a agricultura deste país irá desenvolver nessa próxima década é brincadeira. Então, nós temos condições de atrair qualquer investidor internacional, porque nós temos realmente muito a oferecer, coisa que outros países não têm. Mas, doutor Misael, o senhor citou um setor que segurou a economia brasileira nos últimos 10 anos. Mas sem tecnologia. E agora está chegando a tecnologia das grandes empresas, das grandes multinacionais. Nós temos uma empresa israelense, chama-se Netafim. O que ela tem de tecnologia em termos de irrigação é fantástico. E está chegando. Então, o Brasil tem um potencial. Não é à toa que vieram as 18 fábricas de automóveis para o Brasil.
Não foi à toa. Eles têm estatística, eles têm dados. Então, o Brasil tem tudo para oferecer, desculpe, a qualquer país do mundo. Agora, o equilíbrio das finanças é um outro departamento que nós temos que reduzir as benesses. 2 comentários a fazer. Primeiro, que eu acho que tem a ver também com a parte legislativa, que é a questão de que a todo momento os governos tentam mudar o passado, né? Mudar a história, reescrever a história, o que gera alguma insegurança jurídica para os investimentos. O que está determinado, do ponto de vista dos critérios de investimento, de aplicação dos recursos, de remessa ao exterior, e isso tem que ser algo sagrado. Uma vez definido, Sim. tem que ter previsibilidade. O investidor que vem para o Brasil, ele vem para investir quer lucro. 50 anos. Claro. O empresário quer lucro. Todo. Não, mas eu não estou nem falando do lucro, porque isso também acaba sendo um cacoete nosso, por conta desse discurso bolivariano, do lulopetismo, né? De que ser rico no Brasil ou ter lucro é coisa feia, né? Quando eu discuti o Fundo de Combate à Pobreza com o governador Geraldo Alckmin, eu cheguei a dizer a ele o seguinte: governador, no fundo, o que eu gostaria é que o senhor anunciasse que nós estamos criando um fundo de incentivo à riqueza, né? Porque nós queremos que os nossos pobres, no futuro, estejam numa situação de vida melhor do que estão hoje. Perfeito. Né? Mas isso é mal compreendido no Brasil. A riqueza é mal vista, porque ela é vista ainda como uma questão da família real. Você tem ainda uma cultura que vem lá, lusitana, que a né? igreja instituiu na sua pregação. Que a igreja... O negócio é ser pobre. Exatamente. E mais isso, né? Quer dizer, a igreja, especialmente a Igreja Católica, contribuiu para esse fenômeno de que, digamos, do glamour da pobreza, né? No fundo, o que nós queremos hoje primeiro, ter uma sociedade mais justa, mais humana e mais solidária, e para isso precisa ter investimento. Para isso os empresários precisam acreditar que se eles puserem 1 no Brasil, eles podem tirar 10, eles podem tirar 5, e eles vão estar contribuindo para o desenvolvimento do país. O governo tem que fazer a parte dele. Só. E o segundo ponto, só para destacar, é o seguinte: não é possível uma carga tributária desse tamanho no Brasil, pelo resultado que é dado à sociedade, o retorno que é dado à sociedade. Eu acho que tem que ter carga tributária, e a carga tributária tem que ser de país em desenvolvimento, ou seja, nós temos que ter isenções para áreas estratégicas do desenvolvimento, como educação, ciência, políticas de inovação, e tributar aquilo que realmente pode ser tributado e dar ao Estado a condição de fazer, digamos, esse papel meio Robin Hood que tem o Estado. Processo tributativo. Exatamente. Eu não vejo por que o cidadão pagar ICMS e IPI para tubulação, para aplicação na irrigação. Esgoto ou irrigação, claro. Isso não tem Queria porquê. fazer 2 pontos aqui nesse aspecto. Nós estamos misturando ambição com ganância, né? A ambição, olha, a ganância é uma ambição ilegal. Ou seja, ser rico pelo trabalho é louvável. Aliás, é isso que faz com que um país cresça. Tributa, gera emprego, etc. O problema é querer ser rico pela via oblíqua, pela via errada, que é do crime. Então, tem muita gente rica no Brasil, e nós estamos vendo aí os esforços no sentido de repatriar recursos que foram mandados para fora, justamente porque esse dinheiro não foi trabalhado. Foi tungado, com todo o respeito que eu tenho aí aos pontos de vista divergentes. Outra coisa, o princípio federativo. O presidente Capês, ele capitaneia uma luta para que a riqueza fique na unidade federativa onde foi produzido. Porque essa sanha arrecadatória, ela é da União, com todo o respeito também que eu tenho aos entes federados, mas o Estado federado ele tem que ter mais... ficar com os recursos que mas, produz. Inclusive... longe doutor, de querer ser aqui mais realista que o rei, não é aceitável uma carga tributária que fique só no ente federal, só na União. Então, assim, nós temos que resgatar o princípio federativo para que o Estado tenha autonomia, inclusive para gerar riqueza interna corporis. Nesse sentido, louvo todas essas iniciativas do governo para que nós possamos que a riqueza fique onde permaneça onde ela foi gerada, onde ela foi gerada. Que dá uma participação. Sim, mas aí não bancar o país inteiro. Mas nós temos, inclusive, que parabenizar mais uma vez, Zancopera, o presidente Capês, que ele está liderando com os demais presidentes de assembleias legislativas do país
uma caravana, Uma cruzada, uma né? comitiva que foi constituída para que os estados fossem revogados alguns artigos Isso. da Constituição Federal, ampliando um pouco mais a ação dos estados e dando um pouco mais de autonomia. E eu acredito que, se conseguir, que está bem encaminhado, eu estive em 2 audiências que houve lá em Brasília, participando disso, e acho que a Câmara Federal, o Congresso Nacional, de forma geral, vai aprovar esse projeto, e é uma maneira de se fazer com que o recurso fique onde foi gerado. Não tem por que tudo para a União, para a União, para a União. De repente, pega um matusquelo lá na União que faz um mau uso do dinheiro público e os estados ficam com o pires na mão pedindo o que gerou. Mas, doutor Misael, reconhecendo a capacidade do deputado Fernando Capês, ele é um deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, mas eu fico imaginando nesse cenário brasileiro, o Pêssaro é deputado federal, né? O Capês é deputado estadual. Então, o Pêssaro tem mais influência lá em Brasília do que o deputado mas estadual. que teve a iniciativa de liderar o movimento perante os demais presidentes de assembleias legislativas do país. Esse projeto está sendo relator o senador Anastasias, e esse projeto já teve aceitação de toda a Comissão de Constituição e Justiça e está indo para plenário. Então, tudo indica que será aprovado. O deputado estadual aqui de São Paulo tem o mesmo patamar dos deputados estaduais de todos os outros estados. As assembleias legislativas foram buscar atribuição. Ou seja, elas quiseram dar uma manifestação clara de que tem condições, tem competência, né, lato e estrito senso, mas não tem atribuição constitucional, e daí a necessidade de uma manifestação clara nesse sentido. Hoje o poder, tanto político como do ponto de vista de potencial, capacidade legislativa das assembleias nos estados, ele está muito reduzido. Né? Há quem diga que as assembleias poderiam ser fechadas, que não fariam falta nenhuma. O fato é que o Capês, percebendo a fragilidade que existe hoje, do ponto de vista da legislação no âmbito estadual, está buscando mais trabalho. No fundo é isso, está buscando dizer o seguinte: nós temos potencial, nós temos capacidade, e nós precisamos ter mais atribuições que possam ser reguladas pelo nível estadual. É um pouco aproximar o sistema brasileiro de um sistema americano. Não podemos esquecer que nos Estados Unidos, que é uma união de estados americanos, nos Estados Unidos os estados têm uma enorme autonomia legislativa e jurídica. Leis próprias, inclusive divergentes entre estados. E a Constituição é muito mais enxuta e regula muito mais, digamos, princípios e norteia, né? As normas. Então, eu acho que é um pouco um modelo mais parecido com o modelo norte-americano. Eu lhe digo, secretário, deputado Pêssaro e doutor Rossini, que a iniciativa é louvável. Realmente não tem necessidade da União legislar sobre os tópicos que nós estamos discutindo, e louvo a iniciativa porque ele liderou e está hoje realmente uma aceitação muito grande no Congresso Nacional, e tudo indica que será aprovado. Quer ver uma coisa? Só um detalhe. Eu ia dizer que nos Estados Unidos a Constituição e a Suprema Corte ela cria jurisprudências em questões ainda onde não há uma clareza. Mas você veja o seguinte: os estados fazem suas leis próprias. No caso ambiental, por exemplo, no Brasil, você tem estados onde a questão ambiental ela é muito mais significativa para a sociedade como um todo do que outros estados. Você não pode ter uma legislação federal una. Não justifica. Porque é diferente. Você tem estados onde você já tem peculiaridades. Por exemplo, estados que você tem uma pecuária muito grande ou uma agricultura extensiva já consolidada. Aí você faz a lei que vale para a Amazônia, que vale para o Pará, e que vale para um estado como o Mato Grosso do Sul, por exemplo. Uma legislação de trânsito. Não vai dar certo. Legislação de trânsito, por exemplo, legislação não de trânsito, justifica claro, regulamentar isso. Roubo e furto. Também. Temos que ver que temos tem diferenças regionais. O inquérito policial não pode ficar no marasmo que existe na legislação federal. Tem que ser mudado. Doutor Rossini, há instantes o senhor falava sobre essas estatísticas que nós temos aqui no Brasil, sobre crimes virtuais, crescimento, mas aqui no estado de São Paulo haveria aí uma manobra do governo ampliando a queda dos homicídios, ou seja, faz uma maquiação nos números
para poder reduzir esses, principalmente no caso de homicídios, né? Então, o secretário de Segurança, Alexandre Moraes, anunciou números tal que são maravilhosos, mas parece que exclui determinados crimes tal para poder fazer uma conta de chegar. Nos 27 anos de carreira que tenho, e aí não vem nenhum argumento de autoridade, passei 16 anos no Tribunal do Júri em Santo Amaro. Então, assim, era meu dia a dia. Acho que esse olhar deve ser feito no cartório do distribuidor das varas do júri da capital, onde houve uma redução significativa da demanda. Tanto que cargos estão sendo extintos pela falta de demanda. Não é? Nós não podemos, sim, se nós fizermos esse recorte com a década de 90, nós tínhamos aí o estado de São Paulo, o país com os maiores índices de homicídio. O que está se discutindo aqui é a classificação da resistência seguida de morte, do envolvimento de agentes do Estado na questão da violência que culmina com morte. E o olhar também tem que ser outro. Hoje o crime é violento. Hoje a criminalidade organizada está aí nas ruas e nós sabemos que o enfrentamento é duro. Então, me parece que este olhar, se a mídia quiser ter uma certeza absoluta destes homicídios, que vá nos cartórios do júri, vá no Tribunal de Justiça e veja as estatísticas, porque se tem um inquérito policial que tem que ser instaurado necessariamente, é o de homicídio, porque alguém tem que buscar o cadáver lá. Né? Ou seja, é uma questão até de saúde pública a investigação do homicídio, diferentemente do furto, do roubo, que fica a critério e ao talante, muitas vezes, da autoridade policial. O homicídio gera estatística... Por que tira o policial dessa... Porque, na verdade, ele está numa outra categoria, isso? Ele está em combate... O que parece que o recorte da Secretaria foi justamente nesse sentido. Não olhar o homicídio que decorre da atuação policial como um homicídio tradicional. Para o Ministério Público... Faz sentido isso. Para fins estatísticos, sim. Até para ter um tratamento, porque você não pode misturar uma coisa categorias. É o homicídio de um assalto, de um latrocínio, a outra coisa é num confronto. E até para poder fazer a política pública de controle da violência policial. Você não vai deixar de registrar esses casos, só não é registrado da mesma forma. E não são coisas idênticas. Não são coisas... Embora para fins penais é o artigo 121 que está ali patente. Por isso que eu sugeri. Querem uma leitura clara, pura, vão no fórum. E é no fórum onde desemboca a verdadeira estatística. O homicídio está no júri, ponto. Se é um crime doloso contra a vida, tem que ir para o júri. Se não está lá, não está no mundo das coisas, com todo o respeito que eu tenho. Advogado doutor Misael. Agora eu não vou falar com o advogado, não com o empresário. Não, eu vejo que o que se reclama aí fora é que o cidadão toma um tiro hoje e ele vai morrer 10, 15, 20 dias depois. Então, isso não se computa nesta estatística como a onda de violência. Se registra como se fosse uma causa-morte de um disparo de arma. Quando havia um tiroteio, um confronto entre a polícia e o bandido. Havia aquele que morria no local do crime, é uma estatística. Sim. Aquele que era levado para o hospital e vinha a falecer no hospital, no pronto-socorro, qualquer lugar. Ele não estava nessa estatística. E o que se critica hoje é isso aí. Você está dando 20 dias, eu estou falando de momentos... Mas é por isso que eu falo que... Mais próximos. Eu sei disso. Esses inquéritos vão para o fórum. E um promotor, falo isso por ser promotor, um promotor que recebe uma lesão corporal seguida de morte e verifica que é homicídio doloso, ele manda para o júri. A verdadeira estatística está no cartório do Tribunal do Júri. Essa é a observação que eu faço. Mas como a estatística é oriunda da Secretaria da Segurança Pública, doutor, por isso que existem esses comentários e existem essas discórdias em termos de número, que tem procedimento. Mas São Paulo, graças a Deus, não é o estado com maior índice de violência. Ainda temos estados com índices superiores e a política de segurança pública do estado, eu acho que ela é benéfica, embora que o governo, às vezes, se encolhe com medo da opinião pública e da mídia e tira um pouco o poder de polícia da polícia, que eu acho que a polícia tem que ser temida, tem que ser aguerrida e tem que executar o trabalho dela com bastante desenvoltura e confiança. Hoje,
não é tanto assim. O governo, com medo da repercussão, se encolhe às vezes e isso deixa a desejar um pouco. Deputado Floriano Pêssaro, que é secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, o que esta campanha contra o abuso infantil que a Secretaria está desenvolvendo, está lançando? Bom, essa é uma antecipação que o governo do Estado de São Paulo, sob o comando do governador Geraldo Alckmin, faz do que o Brasil fará o ano que vem nas Olimpíadas. Nós estamos nos antecipando, nós fizemos uma associação, uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Bares, Restaurantes e Hotéis, os hoteleiros, do Sintoresp, sindicato presidido pelo presidente Francisco Calazans. Que é um grande profissional. Um grande profissional, né? Um grande sindicato. Baiano. Baiano. De Ribeira do Pombal. Baiano. Você vê como esse mundo é pequeno, ou Ribeira do Pombal é grande, né? Produz homens especiais. Maior do que pensávamos. Maior do que pensávamos. E que tem uma verdadeira admiração do secretário Pêssaro. Muito grande a admiração por ele. Mas olha, o Calazans é um sujeito incrível, um sindicato fortíssimo, fortíssimo. São quase 200 mil trabalhadores na área hoteleira. E fizemos uma associação com eles para divulgar 90 mil cartazes de combate à exploração sexual, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes em bares e restaurantes. O que acontece? Nós identificamos em São Paulo denúncias através do Disque 100, através do monitoramento que nós fazemos no Hospital de Referência Pérola Byton, de mulher, e Menino Jesus, aqui na Brigadeiro, de crianças e adolescentes. Os dois são próximos, aqui na Bela Vista. E identificamos casos de violação de direitos de crianças e adolescentes. Eu falo crianças porque tem, a partir de 12 a 14 anos, já o que para os adultos é chamado de prostituição. No caso do Estatuto da Criança e Adolescente, é abuso sexual. Mas crianças e adolescentes que são vítimas desse sistema, digamos assim, tanto em hotéis de marginal, beira de estrada, das entradas de São Paulo, quanto na região central da cidade de São Paulo, ali na região do Aroche, da Praça da República, e também em alguns hotéis, por turismo sexual, pessoas que, na verdade, não são os mesmos turistas sexuais que vêm para o Norte e Nordeste. Eles vêm para São Paulo a negócios e depois acabam, entre aspas, consumindo uma adolescente e uma criança. Mas o pior que nós estamos identificando, e estamos tentando uma associação também com o Ministério Público de São Paulo, é que nós estamos identificando muitos casos na periferia, muito mais do que a gente podia imaginar, de adolescentes que negociam seu corpo, né, e são vítimas desse abuso sexual com adultos em bares, em botecos das periferias de São Paulo à noite. E em muitos casos, elas vão em busca de dinheiro, sem ter talvez a consciência absoluta do ato em si, e o adulto se aproveita dessa exploração. Então, toda essa campanha também nos ajuda a conscientizar e abrir o olho da sociedade para esse problema, para esse risco, na expectativa de que nós possamos ter denúncias que antecipem casos efetivos. Para isso, a gente também inaugurou um 0800, além do Disque 100, 100, nós temos um 0800, que é do sindicato do Sintoresp, que também vai nos ajudar nesse monitoramento. Deputado, quando o vereador, não houve uma CPI que o senhor trabalhou? Sim, eu fui um dos relatores dessa CPI. Eu fui ouvido lá. Então. Nessa condição, isso mesmo. Para propostas de sugestões. O doutor Rossini conhece bem o tema. É um tema recorrente no Brasil. Nós nos preocupamos na Copa do Mundo, acho que o Brasil até que fez um bom papel, em que pese nós tivemos muitos casos, especialmente fora do estado de São Paulo, mas acho que o estado de São Paulo, o governo do estado, junto com algumas prefeituras e junto com o Ministério Público e o próprio tribunal, o hoje atual desembargador Reinaldo Sintra Torres, né, que na época era juiz corregedor auxiliar do Tribunal de Justiça, e era da Vara da Lapa, assim como o juiz lá da sua Vara de Santo Amaro, o Iacim. Né? Então, nós temos uma rede de proteção formada no estado de São Paulo. Mas o que eu acho bacana, Misael, é que, mais uma vez, o governador Geraldo Alckmin tomou a iniciativa de se antecipar aos fatos. Porque nós já sabemos que o ano que vem vai ser um ano muito complicado. E nós precisamos montar uma rede de proteção a essas adolescentes antes dos fatos em si.
né? Então é isso que nós estamos fazendo. Eu acho que o governador, Pedro, poderia estender também para as delegacias de polícias receberem essas denúncias, porque eu moro numa região onde tem várias comunidades e final de semana, amigo, não se dorme. Funk. Tudo que você possa imaginar. E tem até um vereador colega seu que Agora 2 deputados, o Hoje Telhada e o Camilo. Pancadão. Tem um Hoje, deputado, projeto o agora- Camilo fez um projeto. aguardando sanção. É. Análise Acho para que o sanção. Camilo e o Telhada. Acho que Já isso foi aprovado, a casa aprovou. Ah. Está esse tá nas projeto, mãos do governo. o que se Para Pra os poder veículos coibir usados o no pancadão Sim. serão Ninguém consegue apreendidos. dormir, cara. É isso aí. E você liga para um tal de psil, Não acontece nada. não acontece nada. Pô, na prefeitura Aliás, não na acontece nada e prefeitura- nada. Então, Karen, você pode, qualquer número que você ligar da prefeitura, Nada. você vai gastar a ligação, porque a prefeitura de São Paulo hoje é inexistente. É isso. Floriano, Mas esse dá um programa à parte. É um outro daria. capítulo. Floriano Pêsaro, o Haroldo Tremembé pergunta a você se a novela, a programação da TV não influencia, não incentiva a prostituição infantil. Sim. Bom, nós não chamamos de prostituição infantil porque a prostituição está num outro capítulo, no Estatuto da Criança, é abuso e exploração sexual, porque partimos do pressuposto de que esses adolescentes não têm consciência absoluta dos No riscos. Código Penal é estupro. E no Código Penal é estupro. Então, são temas diferentes, mas eu acho que influencia, eu acho que essa vulgarização, digamos assim, do corpo extrema, bom, primeiro, ela é fruto de uma sociedade boçal, né? Quer dizer, como o Brasil é uma sociedade onde a boçalidade vem imperando, especialmente nos últimos 10, 12 anos. Então, nós estamos vivendo uma sociedade em que o sexo é mais importante do que qualquer outra coisa. A sexualização das Bem de relações, consumo. né? É um bem de consumo. Virou bem de consumo. bem de As consumo. crianças, como É bem um de consumo, viram mercado. que eles mercadoria. projetam isso nos estúdios de Jacarepaguá, depois praticam isso no Leblon, Ipanema, Copacabana, e acho que o Brasil é isso. Mas o fato Que é é o que, grande erro. só para avançar nesse ponto, Sancopé, o fato é que nós estamos num momento em que outros países tiveram problemas semelhantes, a educação apagou essa ideia. Porque isso é coisa de país subdesenvolvido, né? Essa sexualização das relações. Misael, uma última pergunta ainda do Rubens Sacomã. Recentemente você esteve no programa falando sobre flexibilização para registro e porte ou alteração. Ele não entendeu direito. Existe a possibilidade? Eu quero agradecer a você, Rubens, a sua pergunta, Rubens porque Luciano. existe realmente um projeto tramitando no Congresso Nacional com grandes possibilidades de aprovação e que vem corrigir uma distorção apresentada pelo atual Estatuto da Lei 10.826, que coloca o cidadão de bem na cadeia e deixa livre o marginal. Porque o marginal nunca foi à loja comprar armas. O marginal não irá a nenhuma loja. Agora, não adianta você tolir o direito do cidadão de bem se ele pretende, se ele tem interesse em adquirir uma arma. Isso tem que ser livre, como está nos alguns estados americanos, que lá você tem uma autonomia estadual. Então, esse projeto já foi aprovado nas comissões, deverá ser discutido no plenário da Câmara, seguramente não afirmo, mas temos grandes possibilidades dessa correção e vai fazer com que aqueles que estão ilegalmente e brutalmente penalizados pelo Estatuto possa ter uma correção e possa ser resolvido o problema. Não é justo tirar o direito do cidadão. O cidadão tem que ser livre, o cidadão tem que ter autonomia para decidir o que ele quer da vida dele, não o Estado intervir na sua vida. Doutor Misael Antônio de Souza, agradeço a tua gentileza, veio de Ribeira do Pombal para participar do nosso Gente que Fala. Um abraço. Eu te agradeço, eu não vim de lá, eu fui passear lá. Eu amo São Paulo, adoro esse povo trabalhador, honesto, correto. Vejo o nosso professor, está aqui todos os dias, né, ali, firme, vistoriando, visualizando tudo. Então, eu amo essa terra, porque São Paulo ainda temos credibilidade, temos respeito, temos seriedade, e agradeço a você.
Doutor Augusto Rossini, aprendeu o endereço, espero que possa retornar outras vezes. Obrigado pela oportunidade. É próximo da Assembleia. Do lado, quase vim a pé. Deputado Floriano Pêssaro. Muito obrigado, Agradeço Zancopé, pela a você que nos acompanhou, especialmente ao Fausto Camunha, nosso amigo, um grande comunicador. Muito obrigado. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.